Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 121 e vamos ler 2 Samuel capítulo 2, 1 Crônicas capítulo 2, com mais nomes, graças a Deus, e rezar o Salmo 24. Se te interessa saber, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. E se você estiver interessado em acompanhar quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Aí você se torna um inscrito e tudo fica mais legal. Enfim, como eu disse, hoje é o dia 121, incrível. Vamos ler 2 Samuel capítulo 2, 1 Crônicas capítulo 2 e rezar o Salmo 24. 2 Samuel. Davi, rei. Capítulo 2. Davi é ungido rei em Hebrom. Depois Davi consultou o Senhor. Posso ir a alguma cidade de Judá? O Senhor lhe respondeu, sim. Davi perguntou, a qual devo ir? Respondeu, Hebrom. Então subiram para lá Davi e suas 2 mulheres, a Jezraelita Aquinoam e Abigail, a mulher de Nabal de Carmel. Levou também todos os seus homens e suas famílias, estabelecendo-se nos arredores de Hebrom. Os de Judá foram aí para ungir Davi rei de Judá, e o informaram. Os de Jabes de Galaade sepultaram Saul. Davi mandou alguns mensageiros aos de Jabes de Galaade para dizer-lhes, o Senhor vos abençoe por essa obra de misericórdia, por terdes sepultado Saul, vosso senhor. O Senhor vos trate com misericórdia e lealdade, e eu também vos recompensarei por essa ação. Agora, coragem, sede valentes. Saul, vosso senhor, morreu, mas Judá me ungiu seu rei. Abner e Joabe. Abner, filho de Ner, general do exército de Saul, levara consigo Isbaal, filho de Saul. Transferiu-o para Maanaim, nomeando-o rei de Galaade, dos de Asser, de Jezrael, Efraim, Benjamim e de todo Israel. Somente Judá seguiu Davi. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Davi foi rei de Judá em Hebrom 7 anos e meio. Abner, filho de Ner, e os súditos de Isbaal, filho de Saul, foram de Maanaim a Gabaon. Por sua parte, Joabe, filho de Sárvia, e os de Davi saíram de Hebrom. Os encontraram junto a um açude de Gabaon e se detiveram, uns de um lado do açude e outros do outro. Abner propôs a Joabe, que os jovens se desafiem diante de nós. Joabe disse, muito bem. Prepararam-se e desfilaram 12 benjaminitas por Isbaal, filho de Saul, e 12 por Davi. Cada qual agarrou seu adversário pela cabeça, afundou a espada nas costas do outro e caíram todos juntos. Por isso, esse lugar é chamado Eucate-Assidim. Fica perto de Gabaon. Nesse dia, a batalha foi muito violenta. Os de Davi derrotaram Abner e os de Israel. Estavam aí os 3 filhos de Sárvia, Joabe, Abissai e Azael. Azael corria como um gamo e perseguiu Abner em linha reta, sem se desviar de um lado ou de outro. Abner virou a cabeça e perguntou, És Azael? Respondeu, sim. Abner lhe disse, desvia-te à direita ou à esquerda, agarra um dos recrutas e tira-lhe as armas. Mas Azael não quis deixar de segui-lo. Abner repetiu-lhe, deixa de me perseguir, senão terei de esmagar-te. E com que cara me apresento depois diante do teu irmão Joabe? Visto que Azael não quis afastar-se, Abner deu para trás com a lança, que se cravou na barriga e saiu por trás. Aí caiu e aí mesmo morreu. Todos os que chegavam ao local em que Azael morrera paravam. Joabe e Abissai perseguiram Abner. Ao pôr do sol chegaram à colina de Ama, diante do vale, no caminho do deserto de Gabaon. Os benjaminitas se concentraram atrás de Abner, em pelotão fechado, e ficaram firmes no alto da colina. Então Abner gritou a Joabe, a espada estará sempre degolando? Não sabes que depois acaba amargando? Quando dirás à tua gente que deixe de perseguir seus irmãos?
Joabe respondeu: Por Deus, se não tivesses falado, minha gente continuaria perseguindo seus irmãos até o amanhecer. Então tocou a trombeta e todos pararam, deixando de perseguir os de Israel. Não recomeçaram a batalha. Abner e os seus caminharam pelo deserto toda aquela noite. Atravessaram o Jordão, caminharam toda a manhã e chegaram a Maanaim. Joabe, por sua vez, deixou de perseguir Abner, reuniu toda a tropa e viu que dos de Davi faltavam 19 homens, além de Azael. Eles, por sua vez, haviam feito 360 baixas entre os de Benjamim e Abner. Levaram o cadáver de Azael e o enterraram em Belém, na sepultura da família. Joabe e os seus caminharam toda a noite e amanheceram em Hebrom. 1 Crônicas, capítulo 2. Descendentes de Israel. Filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gade e Asser. Filhos de Judá: Er, Onã e Sela. Os três nasceram de uma cananeia chamada Sua. Er, o primogênito de Judá, não agradava ao Senhor, e o Senhor o fez morrer. Tamar, sua nora, teve com ele 2 filhos, Farés e Zara. No total, os filhos de Judá foram 5. Filhos de Farés: Esrom e Amul. Filhos de Zara: Zambre, Etã, Emã, Calcol e Darda, 5 ao todo. Filho de Carme: Acar, que perturbou Israel, prevaricando contra o anátema. Filho de Etã: Azarias. Filhos que nasceram de Esrom: Jerameel, Ram e Calube. Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos judeus. Naasson gerou Salma. Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Samaá, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Assom, o sexto, e Davi, o sétimo. Suas irmãs foram Sárvia e Abigail. Filhos de Sárvia: Abissai, Joabe e Azael, 3. Abigail deu à luz Amasa. O pai de Amasa foi o ismaelita Jeter. Calebe, filho de Esrom, teve filhos com sua mulher Azuba e com Jeriote. Os filhos que teve com Azuba foram Jazer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe casou-se com Éfrata, que lhe deu Ur. Ur gerou Uri, e este gerou Bezaleel. Quando tinha 60 anos, Esrom uniu-se à filha de Maquir, pai de Galaade, e ela deu-lhe à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Galaade. Os Gessuritas e os sírios roubaram-lhe as aldeias de Jair e Canate com seu distrito, num total de 60 povoados. Todos esses eram filhos de Maquir, pai de Galaade. Depois da morte de Esrom, Calebe uniu-se a Éfrata, que lhe deu Azur, fundador de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito, Buna, Orem e Azon, seus irmãos. Jerameel teve outra mulher, chamada Atara, que foi a mulher de Onã. Os filhos de Ram, primogênito de Jerameel, foram Moós, Jamim e Acar. Os filhos de Onã foram Semei e Jada. Filhos de Semei: Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abiail. Deu-lhe Aobã e Molide. Filhos de Nadab: Salede e Afaim. Salede morreu sem filhos. Filho de Afaim: Gezi. Filho de Gezi: Sezã. Filho de Sezã: Oolai. Filhos de Jada, irmão de Semei: Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Filhos de Jonatas: Falete e Ziza. Estes são os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas sim filhas. Sezã tinha um escravo egípcio chamado Jaraá. Ele deu uma de suas filhas como esposa. Ela deu à luz Etei. Etei gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Oflau. Oflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elés. Elés gerou Elasa. Elasa gerou Sisamói. Sisamói gerou Selum. Selum gerou
Icamias. Icamias gerou Elisama. Filhos de Caleb, irmão de Jerameel. Mesa, o primogênito, que foi pai de Zif e Maresa, pai de Hebron. Filhos de Hebron: Coré, Tafua, Recém e Sama. Sama gerou Raam, pai de Gercam. Recém gerou Samai. Filho de Samai: Maom, fundador de Betsur. Efa, concubina de Caleb, deu à luz Arã, Moza e Gezés. Arã gerou Gezés. Filhos de Jaadai: Regon, Joatão, Gezã, Falete, Efa e Saaf. Maaca, concubina de Caleb, deu à luz Saber e Tarana. Também deu à luz Saaf, fundador de Madmana. E Sué, fundador de Macbena e Gabaá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Estes foram os descendentes de Caleb, descendente de Ur, primogênito de Éfrata. Sobal, fundador de Cariate e Arim. Salma, fundador de Belém. Arif, fundador de Agádera. Sobal, fundador de Cariate e Arim, foi pai de Arói e antepassado da metade dos Manaatitas. Clãs de Cariate e Arim: Getritas, Futitas, Sematitas e Mazeritas. Deles saíram os Saraitas e Estaolitas. Descendentes de Salma: Belém e os Netofatitas. Atarote, Bet-Joabe, a metade dos Manaatitas e os Saraitas. Clãs dos Sofritas que vivem em Jabes: os Tiriateus, os Simeateus, os Sucateus. Esses eram os Quenitas, descendentes de Emate, antepassado dos Recabitas. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo com seus habitantes. Pois ele fundou-a sobre os mares, firmou-a sobre as correntes. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem poderá estar no recinto sagrado? Quem tem as mãos inocentes e coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura em falso. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, seu Salvador. Este é o grupo que o busca, que vem visitar-te, Deus de Jacó. Portões, erguei os frontões, que se ergam as antigas comportas, pois vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, herói valoroso, o Senhor, herói da guerra. Portões, erguei os frontões, erguei as antigas comportas, pois vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Pai Santíssimo, te louvamos e glorificamos. Agradecemos por como as coisas se desenrolam conforme o tempo passa. Agradecemos pelo desenrolar da história, a história da salvação e a história de como, Senhor Deus, estás disposto a levar o tempo que é necessário. Estás disposto a ter paciência não apenas conosco em nossa fraqueza, nossa pequenez e nossa falsidade, mas também estás disposto a ter paciência com a passagem do tempo, com as decisões de outras pessoas e o fato de que temos que crescer. E para crescer leva tempo. Por isso te agradecemos. Agradecemos por terdes paciência conosco. Agradecemos por nos dar tempo. E te agradecemos por permitir que este tempo seja usado. Então não apenas te agradecemos, Senhor, mas também te pedimos que nos ajude a usar esse tempo para crescer. Ajudai-nos a não desperdiçar esse tempo, mas a usá-lo para te encontrar, porque tu sempre nos encontras onde quer que estejamos. Te louvamos e agradecemos hoje e sempre por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu disse ontem, temos muitos nomes em 1 Crônicas e vai ser assim nos próximos dias. Eu sinto muito por isso. Não só sinto muito por você, mas eu sinto muito por mim também. Sinto muito que tenhamos que passar por essa parte, mas vai ser legal. Na verdade, uma coisa sensacional, uma conexão incrível, que eu adoro, é que todos os nomes têm significado. Porque cada nome não quer dizer um indivíduo só, né? Mas a família toda. E é legal podermos ver um pouco da árvore genealógica. Inclusive, não é qualquer árvore genealógica, né? Estamos vendo os filhos de Israel, mais especificamente os descendentes de Judá. Então, vimos hoje, no capítulo 2, versículo 9, filhos que nasceram de Esrom, Jerameel, Ram e Calube. Daí vamos para Esrom, ele gera Aminadab, que gera Naasson, que gera Salma, que gera Booz, que gera Obed, que aí finalmente vem Jessé, e Jessé é o pai de Davi, o rei. Não sei se você sabe, se você já ouviu falar ou se reconheceu, mas essa é a exata ordem que aparece no Evangelho de Mateus. Mateus, quando ele nos dá a genealogia de Jesus,
Se você já foi na missa da véspera de Natal, sempre lemos a genealogia de Jesus lá. Mas também lemos em outras ocasiões da igreja, da missa, coisas assim, mas esse é o caule da árvore. Essa é a genealogia. Essa é a história que nos leva não somente de Abraão até Davi, mas além disso, leva de Davi até Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que foi prometido desde o início. E isso é sensacional. E é por isso que quando lemos todos esses nomes, claro, às vezes a gente fica, quem? O quê? Mas sabemos que eles têm significado. Eles estão aí por uma razão. E não só isso, hoje tivemos uma daquelas coincidências legais. Tivemos a conexão entre 2 Samuel, capítulo 2, e 1 Crônicas, capítulo 2, onde, lembra, agora Davi é o rei de Judá. E ele está indo para a batalha contra Isbaal, o rei de algumas das outras tribos de Israel. E Davi vai até a batalha junto de algumas pessoas. E 3 dessas pessoas são os filhos da irmã dele, Sárvia. Os 3 filhos são Abissai, Joabe e Azael. Azael é descrito em 2 Samuel como sendo um cara rápido, né? Lá fala que ele corria como um gamo, que é uma espécie de cervo, e ele sai correndo atrás do Abner. E lembra, o Abner é um militar, certo? Imagino que ele deveria ser bem forte, ele tinha um alto cargo sobre o rei Saul. E Abner olha para trás e diz, Azael, para de me perseguir, porque se eu lutar contra você, eu vou te matar. E daí seu irmão Joabe vai se voltar contra mim. Basicamente, não vamos deixar que esses oficiais dos 2 exércitos se enfrentem por isso, porque eles estão em batalha agora por causa das pessoas que reinam sobre eles, Davi e Isbaal. Não vamos adicionar vingança nisso e tornar pessoal. E Azael não parou de perseguir Abner. Então Abner, em legítima defesa, mata Azael. E o que acontece em seguida é que Abissai e Joabe, lembra, os 2 irmãos de Azael, os 2 sobrinhos de Davi, eles vão atrás do Abner tentando matá-lo. E o Abner basicamente pede, ele diz, vamos encerrar aqui esse ciclo de violência. Agora, o ciclo de violência vai continuar, pelo que parece, né? Porque é sempre assim. Mas ainda assim tivemos esse momento de sabedoria, em que o Abner avisa o Azael dizendo, ei, pare de lutar, você não pode comigo. Pare de me perseguir ou eu vou ter que te parar. Ele fala, né? E é realmente uma pena, porque isso não vai acabar aqui. Não termina no capítulo 2, continua. Como sempre acontece, né? A violência gera violência. E vamos ver o que acontece com essa família. Mas já te adianto, que é bem devastador, que é o que a violência faz nas nossas vidas, né? A violência nunca acaba por si mesma. Tem que ser posto um fim nela. O ciclo do ódio tem que ser quebrado, tem que ser rompido. E como rompemos ele? Bom, tem várias maneiras. Uma delas Jesus nos revela, que é tomar a violência sobre si mesmo. Em vez de infligir violência, Jesus assume a violência sobre si, sofre pelo bem dos injustos e põe fim a esse ciclo. E Jesus nos dá a oportunidade de também fazer parte desse ciclo. Não o ciclo da violência, mas o ciclo da misericórdia, de se permitir sofrer pelo outro. É por isso que nos ensinamentos de Jesus ele ressalta diversas vezes que somos chamados ao perdão. No entanto, o perdão é um dos ensinamentos mais difíceis do cristianismo. Então, é isso que eu tinha para dizer. Muitas coisas aconteceram hoje em 2 Samuel e 1 Crônicas. Hoje não só vimos a importância da árvore genealógica, da genealogia, que representam as promessas de Deus, mas também reconhecemos o quão mortal é a violência, pois raramente ela termina por si só. Ela precisa ser parada. Então, em meu coração hoje, eu digo, tá bom, Senhor. Nos momentos em minha vida em que eu sinto raiva, ou desejo vingança, ou desejo dar o troco por conta do que alguém fez ou do que alguém disse, me ajude, Senhor, a ser como Jesus e dizer, eu os deixo ir, eu os liberto. Não vou exigir que me paguem de volta, não vou guardar rancor contra eles, vou pôr um fim nessa raiva, pôr um fim nessa violência. E isso é algo difícil para nós fazermos. É por isso que estamos rezando uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, como eu disse, rezem uns pelos outros e rezem por mim. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.